Fala, peito de aço, beleza? Estamos de volta aqui. Esse é o 7º episódio da 2ª temporada do Fala Peito de Aço, podcast aqui do Alt, onde eu estou aqui contando um pouco da minha história, trazendo os meus amigos de profissão, colegas da área da educação física, empreendedores e tudo mais. Já passaram pessoas aqui que fizeram parte aí da minha trajetória e que estão contribuindo aqui com esse projeto, pessoas que foram parceiros, se distanciaram um pouco devido às coisas da vida e tal, e cada vez que a gente encontra as pessoas aqui, a gente conversa, a gente põe o papo em dia, relembra histórias, e aí é uma resenha muito gostosa. E hoje vem uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que fez parte, sim, de um pedação aí da minha trajetória na área da educação física, principalmente lá no comecinho. A gente carregava aí um pouco da carga de acordar nas madrugadas e dar aula de ginástica laboral e tudo mais. Então, eu estou falando nada mais, nada menos do que Fernanda Damasceno Jesus. Tudo bem? Grande amiga, grande parceira, grande colega de profissão. Hoje a Fernanda, ela é dona de academia aqui na cidade de Guarulhos. Ela que tem muita coisa aqui para trazer para a gente, vai falar dessa parte do que é ser uma dona de academia, o que é estar na parte empresarial hoje, trabalhar com pessoas, trabalhar como cliente, trabalhar com a marca dela, né, que é a 18 Miles Fit. Hoje ela é dona dessa academia, ela tem 3 unidades e ela vai falar disso pra gente. Para quem é professor de educação física, está começando aí na área, tem esse sonho de abrir sua academia, de ser dono de uma academia, fica ligado nesse papo aqui, assiste esse episódio que vai te inspirar, vai te encorajar com certeza a seguir o seu sonho, certo? Fernanda, vamos lá, vamos começar aqui o nosso papo. Queria que você se apresentasse, falasse aqui quem é a Fernanda, o que a Fernanda está fazendo. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado eu pelo convite, ótimo, muito obrigada. Você está dedicando aí um pouco do seu tempo, aí você deixou lá suas academias e veio aqui para falar comigo, falar de você também. Então, o microfone é seu, fica à vontade. Bom, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, seu podcast, achei assim fantástico. Acho muito bacana essas ideias, a gente contar aí essa é a realidade que a gente vive um pouquinho e saber daquele sonho que estava lá atrás e que um dia a gente foi realizando, a gente teve parcerias e hoje cada um vai seguindo aí seu ritmo e sempre estando junto, né? Onde a vida vai levando a gente vai... Né? A gente vai indo. Bom, eu sou a Fernanda, sou educadora física, também empreendedora. Lancei a marca 18 Miles Fit, que são 3 academias em bairros próximos ali do São João. E é isso, hoje eu estou aqui disponível para o nosso bate-papo. A Fernanda vai falar como que ela chegou a se tornar uma dona de academia, né? De academias. A Fernanda vai contar um pouco da sua trajetória e tal, mas uma coisa que eu queria só ressaltar aqui, que é legal que a gente fazia tempo que a gente não se via, muito tempo. Sim, bastante. Eu acredito que desde a pandemia a gente não se encontrava, e a Fernanda veio, a gente ficou conversando na medida do possível pelo WhatsApp, meus horários, os horários dela e tal. E a gente conversando aqui, parecia que a gente tinha se visto ontem. É impressionante isso, né? Quando a gente tem um carinho pela pessoa e tal. Mesmo a gente ter ficado bastante tempo sem se falar, a gente permaneceu, né? Esse carinho, né? Legal isso. Eu lembro que eu peguei
para trabalhar com você estava começando ali, você era estagiário ainda. Não tinha me formado ainda. E eu lembro que você já tinha um perfil muito diferente. E eu falava com a Rose, falava, o Alt é diferente. Gente, o Alt é diferente. Ele é um pouquinho mais velho, ele sabe onde ele quer chegar. Pô, vamos lá. Porque a gente tem perfis de professores, Sim. né? E você é o tipo de professor que eu gosto de trabalhar. Então eu favorecia para que aquilo acontecesse. E aconteceram muitas coisas. Eu lembro que eu conheci a Rose que já veio aqui, né, no Fala Peito de Aço, contou a sua história, falou de ginástica laboral, a Rose que é especialista em ginástica laboral. E eu conheci a Rose através de você, porque você trabalhava lá na Pé d'Água, eu fui visitar a Pé d'Água, a academia que a Rose tinha como sócia dona, né? E aí eu conheci a Rose e a Rose falou assim, tô precisando de um professor de ginástica laboral. Você pode? Posso. E aí eu trabalhei com a Rose bastante tempo. Sim. Depois nós trabalhamos com o Rodrigo e com o Marcel, ginástica laboral. Trabalhamos no Lá SESI. na Vida Ativa, verdade. A gente trabalhou na Vida Ativa, no SESI, né? E aí a gente ficou bastante tempo junto, assim, se encontrava bastante. Verdade. Tudo. Andava de moto, você andava de moto também, de madrugada. Não era fácil nossa vida. Guerreira, hein? Essa é guerreira, né? Essa aqui é guerreira. Pessoal, às vezes a gente vê assim, a pessoa, é dona da academia e tal, às vezes não... Cara, a gente não sabe o que a pessoa já passou na vida, né? Então, acordar de madrugada, 5:30 da manhã, 5 da manhã, para poder dar aula às 6, atravessar a cidade, era vários perrengues, várias madrugadas frias que a gente pegava, né? Dormia no carro, às vezes. Quando a gente teve a oportunidade de ter carro, eu ainda dormia no carro. Meu carro parecia um guarda-roupa, cara. Era um lugar, era outro. Era a faculdade, saía da faculdade e dava aula de madrugada. Nossa, esses dias eu tava junto com a Camila, a gente tava falando sobre isso, ela falou, amiga, tanto de coisa que a gente já passou. Professor de educação física é peito de aço, velho. É isso aí, peito de aço. Bom, Fernanda, eu tô falando aqui da época que a gente trabalhou no SESI, você trabalhou no SESI bastante tempo também, né? Sim, fiquei no SESI um bom tempo. Cerca de uns 6 anos, mais ou menos. Nós estamos falando aqui da cidade de Guarulhos, tá, gente? Quando eu falo SESI, eu estou me referindo ao SESI aqui de Guarulhos, no bairro do Cocai ali, né? Isso. Bairro que nós crescemos, né? Eu cresci ali. Eu também. Minha mãe mora muito próxima de lá. Eu também cresci lá. Ali foi um bairro muito carente, não tinha nem asfalto quando eu cheguei lá. Aí foi evoluindo, aí veio o SESI. Quando veio o SESI, aí o bairro mudou, né? E eu fui atleta do SESI, né? Eu entrei no SESI para ser atleta aos 9 anos e eu saí aos 18 anos. Então eu fiquei muito tempo ali. Era evento de Olimpíada, eu queria fazer. Eu falo brincando hoje, mas tá passando um jogo de bocha, eu quero assistir. Copa do Mundo, a hora que eu tenho um tempinho, eu tô assistindo. Mas eu fui atleta do SESI e era um sonho trabalhar no SESI na época. Então aí a gente já vai entrar na primeira pergunta que eu vou te fazer. O que levou você a se tornar uma professora de educação física? Foi isso? Foi essa influência? Eu fui atleta, né? Atleta de quê? De basquete? De basquete, isso. E aí a própria professora Vilma... a altura é bem proporcional, né? Foi onde eu descobri que eu tinha que desistir. Mas aí a Vilma Regiane, que era a técnica na época, quando eu fui chegando nessa fase de faculdade, ela começou a me incentivar. Vamos fazer educação física. E meu pai meio que achava que eu ia para a área de administração, empreendedorismo. Hoje eu faço as duas coisas, né? Na época eu não sabia. Inclusive eu tenho um orgulho danado. Meu pai finalizou a faculdade de educação física aos 62 anos de idade. É sério? É sério. Caraca, que legal. Montou a academia dele. Aonde que é a academia dele? No Ceará, no Nordeste. Que legal. Muito legal. Isso que você estava falando para mim que queria ir embora para lá. Bom, depois a gente fala disso. Agora eu entendi. E aí E é ele que toca? Ele que toca. Ele se vira. Às vezes ele tem uma dúvida, alguma coisa, ele me liga. Mas muita coisa é ele. Ele legal. já... E aí, na época, a Vilma me incentivou a fazer educação física e eu tinha um pouquinho de receio do que meu pai ia falar, minha mãe topava tudo, né? Minha mãe sempre foi atleta também, então para minha mãe sempre dava muito certo. E meu pai, na época, não gostava muito, não queria. Pô, a faculdade que joga bolinha, tal, aquela conversa que a gente sempre escuta, né?
E aí eu falei, não, pai, educação física vai ser a medicina do futuro, você vai ver. Se um dia a gente se unir, se um dia os professores de educação física forem unidos, a gente vai ganhar igual médico. Porque a gente vai prever antes as doenças das pessoas. Daqui a um tempo você vai ver, pai, vai dar certo. E meu pai, não queria muito não e tal. Enfim, eu consegui convencê-lo. Às vezes eu chegava empolgada da faculdade e eu nem falava nada. Porque eu falava, cara, ele não gosta muito dessa faculdade, eu não vou falar muito não. Tipo, às vezes tinha umas aulas muito legais, né? Sim. Professor Gilson. Cara, A gente pode falar que nós pegamos a faculdade presencial, que era mas era muito gostoso. professora isso aí. Márcia Janete de ginástica artística, o que que a gente vivia? Era muito Era surreal. muito legal, meu, era muito legal. Eu estudei em 3 faculdades diferentes. Eu comecei na Unip, aí eu fui morar em Araras, aí estudei 1 ano lá na Uniararas. Maravilhosa a faculdade, maravilhosa, de interior e tal, assim. E aí, lá era caro, né? Aí eu voltei para Guarulhos. Aí eu Aham. terminei a minha faculdade na Unifig, que virou Unimesp. Virou FIG Unimesp. Unimesp. Eu fiz Unimesp também. É, mas eu tive professores maravilhosos nas 3. Nossa, meu, show de bola. A única coisa que, quando eu voltei para FIG, na FIG Unimesp, né? Aí teve aquela questão do bacharel e do Da licenciatura. Aí eu ia aos sábados, tinha aula de sábado, que era para poder cumprir a A carga horária. a quantidade de horas. Eu peguei, Alt, a primeira turma que teve essa alteração. Então, nem os professores, coordenadores sabiam muito bem o que estava É. acontecendo, né? Então, eu lembro que a gente entrou numa sala de aula, assim, tinha umas 100 pessoas, e as salas da FIG, elas eram umas escadinhas, né? Sim. E aí o professor falou lembro. assim, ó, eu vou explicar para vocês. Bacharel é para quem quer trabalhar fora da escola. Licenciatura é para quem quer trabalhar na escola. E eu pensando, cara, eu já estou fazendo uma faculdade que meu pai não quer. Eu ainda tenho que decidir aos 17 anos, detalhe. Aí ele falou assim, detalhe, o bacharel ainda não é reconhecido pelo MEC. E a licenciatura é reconhecida. Quem for para o bacharel, passa para a sala de lá. Quem for para a licenciatura, Nossa, fica aqui. Você decidiu assim, Eu decidi exatamente a assim. pancada. Na minha cabeça, naquele momento, eu já tinha decidido que eu faria os 2. Mas eu precisava de um reconhecimento. Eu já ia fazer uma faculdade que meu pai não queria. Como que eu ia arrumar um curso que não era reconhecido? Eu ia estar de brincadeira, né? É. Bom, eu lembro que foi mais ou menos assim que eu fiz essa escolha também. Nessa de eu transferir a faculdade, eu cheguei na UNG primeiro. Aí eu fui na UNG e eu lembro que na recepção tinha uma galera. Aí eu peguei uma senha e aí eu ia demorar, meu. Eu tava corrido, não lembro o que eu ia fazer. Eu cheguei na menina pelo cantinho assim da recepção e falei assim, moça, o meu caso é sobre transferência, é aqui mesmo? Aí ela não me deu muita atenção, eu fiquei meio pé da vida, aí eu falei, quer saber, mano? Vou embora. Vou lá na FIG. Tem outra faculdade aqui, eu vou lá na FIG. Aí cheguei lá na FIG, foi totalmente ao contrário. Tava vazio, tinha 3 meninas, uma me atendeu lá, me deu uma atenção, tal. Eu não lembro o nome dessa menina. Essa menina saiu depois, ó. E eu fui, e ela falou, licenciatura, bacharel, tá. Só que eu já trabalhava. Eu já fazia bico na área da recreação, tal, que era do Sim. bacharel. Uhum. Aí eu falei, não, é bacharel. Eu vou bacharel. Aí entrei na turma do bacharel. E aí você transitava na faculdade, você via quem era licenciatura, quem era bacharel, as turmas tudo cheias, né? Uhum. E aí depois, quando chegou esse período de juntar a carga horária, juntaram as turmas também. Eu lembro que eu fiz a licenciatura, que na época eram 3 anos. E aí o último ano você tinha que fazer a carga horária para compensar e Sim. finalizar com bacharel. E foi E aí onde a gente teve aula aos sábados. Aí eu tive que estudar de manhã, à noite e aos sábados, para eu acabar em 1 ano. Ixi. E aí eu lembro até que eu conversei com a Rose na época. Eu falei, Rose, a gente consegue diminuir uns horários e tal, para eu conseguir terminar? E a Rose diminuiu, me deu uma força na época. Eu estudava de A manhã. Rosa é campeã, velho. A Rosa é campeã demais. Eu falo que eu cheguei na Rose e eu não sabia nem andar, cara.
Nem andava Rose é direito. campeã, meu. A Rose... Cara, se tem uma coisa que eu admiro muito na Rose é a humildade dela. Como É. ela é humilde, velho. Ela é Ela, mesmo. ela tem muito conhecimento, ela tem muito, assim, né, da questão da empresa dela consolidada e tal. E ela é muito humilde, meu. Nossa, Rose, beijo pra você. Beijo, Rosa. Bom, você hoje como dona de academia, né? Você teve uma hora que virou a chave. Você trabalhava no SESI, a gente tá falando aqui da época que você trabalhava no SESI. Como que foi essa virada de chave aí E pra você? foi inclusive nessa época. Eu tinha acabado de ter meu filho. Meu filho estava com uns 8, 9 meses, mais ou menos. E aconteceu dele ter tido um acidente. Ele estava na cama e ele caiu da cama e fraturou o crânio na época. E eu trabalhando, não participei do acidente, não foi eu que levei ao médico, eu fui depois. E eu tinha acabado de receber a proposta de comprar uma academia, o que para mim era extremamente surreal, assim, não era uma realidade financeira que se encaixava na minha vida. E eu também nem sabia que eu tinha uma capacidade mental de gerir pessoas. A gente estuda e faz de tudo, mas a gente vai criando essa questão com o tempo, né? Uhum. E aí meu filho teve esse problema, sofreu esse acidente, eu fiquei afastada com ele ficou na UTI 13 dias na época. Nossa, sério? E aí esses dias eu fui me dando vários starts, assim, falava, cara, eu preciso repensar. Meu filho é pequeno, eu fiz muita coisa, assim, eu já trabalhei muito, já acordei muito cedo, já trabalhei de madrugada, eu já dormi em carro e eu preciso hoje cuidar do meu filho. E o que que eu vou fazer para continuar seguindo um sonho que eu acreditei lá atrás e cuidar do meu filho? E eu tinha recebido a proposta para comprar academia, mas para mim era tão surreal que eu falei, não, cara, eu não quero, não vou comprar, não. Eu nem tenho como comprar Isso aconteceu antes da pandemia? antes da A pandemia, compra da em academia? 2015. Tá. Mentira. 2015, isso. 2015. Isso era meados de abril de 2015. Nossa, tô falando de 11 anos atrás. Hein? Isso. E aí eu fiquei esses 13 dias na UTI e pensando assim, Quantos anos o cuidando. Murilo tá? Hoje ele tá com 12 anos. 12 anos. 12 anos. É isso era mesmo. pequeno, então. Ele era neném. E aí foi aonde foi me encorajando. Eu falava, eu preciso cuidar do meu filho e como que eu vou fazer isso? Se eu trabalhar para mim, vai ser um pouquinho mais fácil. Achando eu, né? Na época. Porque quando a gente começa a trabalhar para nós, a gente faz o que a gente faria antes. A gente corria pra caramba. Eu falava, eu corria, por que eu não vou correr agora que é para mim? Né? Você só tá com as suas energias voltadas para uma coisa que é sua. Que é Só sua. sua, né? Exatamente. E a gente sempre teve uma energia muito bacana para trabalhar, né? Eu nunca vi a gente reclamando de trabalhar. A gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, nunca tava reclamando. A gente sempre queria fazer aquilo. Hoje eu vejo a geração que tá chegando, trabalha 6 horinhas, a galera dá uma reclamada já. A gente não era muito nisso, a gente era 12, era 15, a gente trabalhava demais. O Fernando, é assim, você tocou num ponto, né, nessa questão aí, quando a gente fala do choque de gerações, né? E aqui tá Questão do trabalho, tudo bem tudo. aqui? Só dá uma ajustada aí. Deixa eu ver. Deixar assim. Isso. Aqui. Tudo certo aí no microfone? Beleza, segue o jogo. Segue. Então, aí quando eu trabalhei dando aula no colégio, recente, um ano atrás, tô falando. Então, a gente vê esse choque, assim, de gerações, né? A gente aprende muito com essa geração nova, Sim. né? E a gente fica sempre falando, na minha época, eles não gostam de ouvir. E eles desconstroem a gente, né? Em E a alguns gente também, aspectos. né? E a gente também desconstrói eles, assim, mas uma coisa que é muito, assim, muito nítido de ver e é muito legal dessa geração nova, é que eles são muito rápidos. Ó, o meu filho tem 9 anos, ele me ensina um monte de coisa. Eles são, eu falo pra minha filha, esses dias a minha filha tava reclamando que eu não paguei o YouTube e tinha um comercial no vídeo que ela tava assistindo. Aí eu falei, fala de novo pra eu entender. Aí ela, não,
é que tem comercial aqui. Eu falei, filha, na minha época a gente assistia mais comercial do que o desenho. Não tinha esse negócio de pagar YouTube. Ela, não. Eu falei, era TV normal. Fui explicar para ela, era uma realidade assim absurda. Mas a gente vai muito além, por exemplo. A Mirella tem 7 anos e ela joga futebol assim, é uma graça ver ela jogar. Sério? E esses dias eu tava contando para ela que as meninas na minha época não podiam jogar futebol. Ou não eram incentivadas, ou Eram poucas, né, que jogavam. eram pouquíssimas e Mas as outras sofriam. modalidades também eram poucas. Hoje é muito. Você vai numa aula de educação física, hoje praticamente todo mundo faz a aula, tá? Mesmo assim, quem não tem predisposição, faz, mas na nossa época era bem raro. Era muito restrito, né? É. Era Mas legal que sua filha já joga e tal. Os dois jogam. É. Mas Bom. ela, por ser menina, que eu vivo esse processo, né? De ver aí ela crescendo, ela evoluindo. Às vezes ela tá em time que só tem ela de menina. Legal. Aí, às vezes, ela tá em time só feminino. E aí ela pira, assim, quando só tem mulher jogando. E como que é, Fê, você ser hoje empreendedora, né? Proprietária de 3 unidades de uma academia e ser mãe? Como que é, assim, pra você? Vai. Sua filha precisa de alguma coisa. Você tá na academia mais longe da sua casa. E aí? Como que é hoje? Você se sente mais à vontade de ir lá, socorrer e tal? Os meus filhos, independente de qualquer coisa, são minha prioridade. É claro que eu vou fazer todo se alguém estiver precisando, eu vou tentar encaixar, vou ligando para alguém no caminho, para alguém fazer alguma coisa, salvar alguém, mas eles são a prioridade. Deu certo essa questão de trabalhar para mim, para cuidar dos meus filhos. Deu certo hoje, mas eles têm uma autonomia muito bacana também. Cara, o Murilo tem as obrigações dele em casa, a Mirella tem as dela. Eles não são crianças que ficam no celular, eles são aquelas crianças que brincam na rua. Legal. Que joga bola, vai para campeonato. Eles têm o tempo do celular, porque é a geração deles não tem muito. O celular deles é limitado o tempo, 2 horas diárias. E se eu ver, eu bloqueio do meu mesmo. Ó, tá muito tal coisa, pô. Mãe, É muito louco você isso. desligou meu celular. Nossa época não tinha celular, né? E não tinha nada disso, né? Nada disso. É muito louco. Mas, enfim, nova geração. A gente vai E a aprender. gente tem que se habituando, né? Imagina os nossos pais, o que passaram. Eu falo assim, eu não sei de que ano você é, eu acredito que você é de 83. Não, eu sou de 82. 82. E você é de 85. 86. 86. A nossa geração pegou... Faz as contas, tá? Pra não ter essa indelicadeza de perguntar a idade. É, Então, é. Fernanda é de 86. Ela não viu o Balão Mágico, ela não lembra do Balão Mágico. Eu lembro. Eu lembro do Balão Mágico. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Tá. E eu falo pros meus filhos, eles ficam assustados. Eu falo, gente, quando as crianças nasciam na minha época, era a fralda de pano. A gente viu a fralda de pano, a fralda descartável, a papinha Nestlé. A gente foi acompanhando essas mudanças. Minha mãe fazia mingau. A gente não tinha internet. E eu falo pro meu filho fazer um barulho. Esses dias eu peguei um barulho de internet de escada e mostrei pra ele. Eu falei, a internet quando eu entrava era assim. Ixi. A gente apelidava de cafezinho, né? E o pior, Deixa ele entrando e vai tomar um cafezinho e volta. e quando a gente queria usar a internet, que não queria que ninguém soubesse que a gente estava tentando conectar, porque na época tinha bate-papo, tinha essas coisas. Não Hoje tinha como enganar. não tinha como enganar, não dava, tinha que falar antes. Então, a gente pegou uma geração de nada para tudo. Eu entendo as mentes meio... E na nossa época era meio que assim, né? Não sei na sua casa como que era, mas meu pai chegava e falava, era aquilo e acabou. Não tem, acabou, não tem, acabou. Hoje se a gente fala não tem, a gente ouve, né? Argumentos, contestações, né? E tal, e a gente tem que convencer, né? É bem diferente. Mas eu sou aquela mãe que eu explico por qual motivo. E se continuar insistindo, eu falo, ó, a autoridade da casa sou eu. Se eu falei não, é não. E eu não vou mudar de ideia. Então eu vou nesses... E eu vou tirando as coisinhas que gosta, né? Porque eu falo, uma mãe, o meu filho é um menino. Eu falo pro meu filho, as gerações hoje, as mulheres, graças a Deus, elas estão conquistando um espaço que a gente não tinha. Sim. Então, você tem que aprender a respeitar muito mais as mulheres do que você está imaginando.
Eu falo, filho, às vezes você nem tentou fazer nada, nem quis fazer nada. Mas o que ela interpretou do teu comportamento vai fazer muita diferença. Então aprenda a se comunicar. Se comunica, conversa. Uma mulher você tem que tratar de uma maneira diferente. Não dá para você achar que você é criado só com mulheres. Eu tive 2 irmãs também dentro de casa e eu fui criado com 2 mulheres, com minha mãe e tal. E vocês têm um comportamento diferente. É diferente você ter sido criado, como que a galera chama hoje, os heterotop, né? Os meninos que têm essa tendência de ser criado com mulheres, eles têm um comportamento melhor. De saber tratar, de saber cuidar, de saber conversar. Então eu fico trabalhando isso nele. Nós estamos falando com uma professora de educação física, empresária, mãe, mulher empreendedora, faz a diferença todos os dias. Tá falando aqui uma peito de aço de verdade. Bom, aqui no Fala Peito de Aço, a gente tem algumas pessoas que trabalham juntas. Eu tenho parceiros, eu tenho amigos que estão aqui no projeto. Então, eu estou falando da Clínica PSEC, está passando aqui no fundo as imagens da clínica. Eu tenho também a Carreira Motos, também está passando aqui as imagens da Carreira Motos. Tem o Acampamento MM. E, então, agradecendo aqui a Claudiane Quaglia, que é da Clínica PSEC. Obrigado aí, Clau. A Clau que foi minha aluna do vôlei. Que legal. Hoje ela não está indo porque ela tem várias ocupações e tal, mas ela que é especialista na área de psicologia, ela trabalha com a parte de idosos, ela tem um projeto muito legal lá no bairro do Limão, a Clínica PSEC, que tem um amplo atendimento, né, com várias áreas. Então, quem precisar aí de atendimento, entre em contato com a Clínica PSEC, certo? Segue lá nas redes sociais. A Carreira Motos, bom, eu como ando de moto, eu sou muito suspeito de falar. Quando eu preciso de peça de moto, lá na General Osório tem um monte de lugares que vende peças de moto. Mas, precisei, Carreira Motos. Resolve. Só falar assim, eu vejo Fala Peito de Aço, do Alt, já tem desconto. Na hora você vai lá, você vai ter no mínimo um atendimento diferente, certo? E ela tem uma infinidade de produtos, capacete, capa de chuva, peça de moto, acessórios, enfim, tudo você vai ter lá, certo? E o Acampamento MM, bom, para quem não teve ainda a oportunidade de mandar filho e filha para as férias de julho e janeiro, o Acampamento MM trabalha nessas datas, equipe treinada, especializada. O Márcio Marçola que está nesse ramo de acampamento há 35 anos, são 35 anos organizando acampamento. O Acampamento MM que hoje ele é lá no Sítio Bom Pastor, que fica lá em Capela do Alto, um espaço muito legal, muito bacana, assim, próprio mesmo para acampamento, tá? Então, essas pessoas, abraço, obrigado aí por colaborarem aí com o Fala Peito de Aço. E agora a Fernanda Damasceno Jesus, dona da 18 Miles Fit. Falei certo, Miles? Falou. 18 Miles Fit veio aqui para contar a sua história. A gente está falando aqui de um período de 2016, 16, 17, 15, 16, 17, né? Você deu aula na Liquigás? Sim. Eu dei aula na Liquigás também. Pelo SESI lá. Eu fiquei na Liquigás um bom foi tempo. 14. Foi 14. Foi antes das academias, inclusive. Então, tô falando então de 2014. Quando meu filho nasceu em 2014, eu já trabalhava na Liquigás. Pois é, nessa época a gente vivia a expectativa da Copa do Mundo no Brasil. Hoje a gente está na Copa do Mundo nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, Canadá e México. Você acha que o Brasil ganha? Olha, ontem me deixou esperançosa. Estamos falando aqui pós-jogo do Japão, que o Brasil ganhou de virada de 2-1. Isso deixou a gente cheio de esperanças. Cheio, repleto. E então a Fernanda vai dar o palpite dela. O que você acha? Vem o Hexa? No início da competição, quando estava na questão de chamar jogadores ainda, eu falava, vixe, quando fez a convocação do Brasil, a convocação da França, eu falei, cara, surreal isso aqui, né?
Eu me assustava até com a convocação do Marrocos. E eu gosto um pouquinho de Champions League, de assistir. Ah, e eu tal. gosto pra caramba, eu sou fissurado por futebol. E aí eu fico assistindo. Então eu conheço a maioria dos jogadores. E aí eu falei, cara, não vai dar nem pro cheiro. Mas aí eu tô vendo aí um trabalho diferente, viu? É até bacana para nós da área ver o pensamento de um treinador de fora. Porque, por exemplo, no jogo de ontem, para mim, eu tiraria o Casemiro desesperadamente. O cara tava com cartão amarelo, não tava marcando. O cara deixou ele lá, com uma visão diferente, foi lá, fez um gol. Jogou, comeu a bola, que você imagina que vai estar mais cansado no segundo tempo do que no primeiro. Fez desarme, você fala, meu, é uma visão diferente. Eu acho que entra na questão de cabelo branco, Fê. O cara tem experiência, sabe? Ele tem credibilidade. E o Casemiro também, ele já passou por outras experiências em outras Copas, né? Então, o Brasil foi prejudicado quando ele ficou fora, lá, suspenso em outras Copas. Então, eu acho que foi uma junção de situações, eu não sei, pode ser que no intervalo lá, a gente não sabe, no vestiário, aconteceu essa conversa, ele falou, vou te tirar, ou ele falou, não, deixa eu ficar, não sei o que, não vou ser expulso e tal. Sim, sim. Porque rola isso, né? Sim. Dentro do vestiário, a gente não sabe, né? E isso aí mostra que ele tem o grupo na mão, minha opinião, né? Tem credibilidade, tem o grupo na mão. Cara, ele não pôs o Neymar. Mas sabe o que eu fiquei Ele percebendo? não pôs o Neymar no jogo. Você sabe o que eu fiquei percebendo? Eu presto muita atenção no que acontece, né? Nos bastidores, porque o jogo a gente já tá meio que acostumado, vai ter replay, vai ter um monte de coisa. E ele, quando foi fazer as trocas, que ele colocou Martinelli? o Martinelli e o Endrick, ele chamou o Neymar para aquecer. Então, Na hora que ele chamou o Neymar para aquecer, o técnico do Japão viu e fez 2 substituições. exato. Ou seja, essa mexida jogo do mudou. Neymar no banco O jogo mudou. estragou a estratégia do Japão e ele lançou o Endrick e lançou o Isso. Martinelli. Eu acho que ele colocaria o Neymar na prorrogação, no lugar do Vinícius Júnior. Mas aí não foi pra prorrogação. Graças a Deus que eu não Entendeu? tinha mais coração para aquilo. Depois eu assisti o do Marrocos e depois ia assistir a Alemanha, que saiu pro Paraguai. E depois assisti Marrocos e... Ontem à noite foi Holanda. Marrocos e Marrocos e Holanda. Holanda. E Holanda e Alemanha já foram para casa na Pois é. 16 oitavos. Que... Todo mundo tenta, mas só o Brasil pode ser penta. Pelo menos até a próxima Copa. Exatamente, exatamente. O Hexa vem. Fernanda, vamos lá. Um pouquinho das perguntas aqui pessoais, assim. Você já falou, né, dessa questão aí da academia e tal. Depois, no final, a gente pode falar mais, né, das suas unidades, tudo. Eu sei que você tem um carinho muito grande por cada uma, né? Mas cada uma, mesmo sendo em bairros próximos, mas cada uma tem uma realidade, né? Sim, sim. Mas, vamos lá. A gente falou aqui da Copa do Mundo. Se você fosse presidente do Brasil por um dia, o que você faria para poder ajudar o Brasil? Cara, esses dias eu tava pensando exatamente nisso, não em ser presidente, mas eu tava pensando, cara, o que eu faria? Eu vejo muita gente empreendendo. A cabeça da galera é achar que empreendedor quer lucrar em cima dos outros, de funcionário, barará. Tem bastante disso, né? Sim. Eu tô falando de empreendedores que acordam cedo, que corre, que vai, que acontece e que pagam impostos absurdos. É surreal o imposto que a gente paga aqui. E aí a gente não consegue dar um benefício melhor para o funcionário, para o colaborador. A gente consegue pensar nas promoções, porque antes disso vem uma carreira de coisas para se pagar. Então eu pensaria um pouco nisso. Eu sei que o governo vive de impostos, é óbvio, mas eu pensaria um pouco melhor nessa questão aí do empreendedorismo e desse pagamento de impostos. Seria a primeira coisa que eu mexeria. É sufocante. A gente sabe que é sufocante. E a gente paga imposto em tudo, né, Fê? Sim. Se você vai comprar um copo d'água, uma garrafa d'água na rua, a gente está pagando imposto. Sim. De tudo nessa garrafa d'água, né? Enfim. Legal. E se você pudesse fazer alguma coisa para melhorar a área da educação física, o que você faria? Tendo em vista que você já foi professora, estudante, né? Professora, tal. Hoje você é uma empresária na área. Eu tô falando aqui de um exemplo de uma pessoa que é bem sucedida na área, tá?
estudou, trabalhou, hoje ela é dona da academia dela, ela faz o horário dela, tudo. Então, pensando nisso, o que você poderia fazer para melhorar, para dar uma ajuda, assim? A primeira coisa que eu penso é que a gente mora num país que as pessoas pagam seguro de carro e não pagam seguro de vida. Isso é o que mais me incomoda. Certo. Então as pessoas não estão preocupadas com elas necessariamente. Elas estão preocupadas com o que elas criam, com o que dá esforço do suor. A galera está preocupada com o carro que tem, com a casa que tem. E a gente não vai levar nada daqui. Nada. Eu posso ser bem-sucedida, mal-sucedida. Quando eu for embora, alguém vai escolher a roupa que eu vou vestir. E é nisso que eu penso o tempo todo. As pessoas não cuidam da sua casa. E não está ligado só com o corpo, está ligado com a mente, com o espírito. E o que eu mais enfatizaria era tentar reformular isso. Porque isso tem que sair de cima. O pessoal que está em cima tem que começar a dissipar essa informação. Certo. E como a gente estava falando de impostos, para que eu pague impostos, eu tenho que sempre estar consumindo. E é por isso que isso é tratado dessa forma. Eu consumo, pago imposto e o governo fica da forma que está. Pensando nisso, eu faria projetos. Primeira coisa, hoje eu nem sei como é que está a educação física na escola, mas eu acho que tem escolas que nem tem, ou tem uma aula na semana. Então, assim, a criançada não tem a realidade. A gente já não tinha. É a menor aula. É a menos quantidade de aula que tem é de educação física. Ah, vai só brincar. Cara, é a hora que aquela criança se movimenta. As crianças de hoje em dia não brincam nem na rua. Uhum. É a hora que aquela criança soa. Tem criança que não sabe nem o que é suar. É. Então, eu partiria dessas questões da prática e essa mudança de pensamento. Legal. O que você falaria para uma pessoa que está entrando na área agora, da educação física? O que você falaria para essa figura? Eu falo sempre. Eu assino estágio, o pessoal me procura, conversa, e eu acho essas conversas, igual a gente teve ali agora, muito, muito, muito incrível, porque eu aprendo muito, eu cresço muito, e eu tenho certeza que algumas coisas que eu te falo também dá alguns starts. Eu falo, eu não vejo professor de educação física tendo uma vida financeira ruim. Eu não vejo nenhum, né? Uhum. Mas é uma área muito gostosa de se trabalhar. Você escolher transformar vidas, ver pessoas mudando, ver pessoas que ontem não conseguia se movimentar, hoje ela se movimenta, hoje ela flexiona um joelho, hoje ela consegue fazer um aparelho, hoje ela consegue alongar, ela sobe uma escada. Cara, esses progressos por muito tempo as pessoas não se preocupavam. Eu tenho uma aluna que ela chegou, me contratou há 4 anos atrás como personal. Ela falou pra mim, Fê, eu só queria amarrar meu tênis sozinha. Porque meu tênis, o meu marido que coloca. 44 anos. Mas aí você tá falando, né, de você, uma pessoa que hoje ela é bem sucedida. A gente tem um monte de casos, eu tenho um monte de amigos na área de educação física que não ganham bem. Sim, não eu ganham sei, né? Mas você também conhece pessoas que são muito bem sucedidas também. Que são empresárias, que têm seus negócios, são donos de academia, são donos de empresas e tal. Eu entro na faculdade, eu tenho um sonho. E aí, o que você fala para essa pessoa que tem esse sonho? E esse sonho de faculdade... Eu quero ser igual a você, eu quero ter 3 academias, como é que eu faço? E esse sonho de faculdade, ele se muda no processo. Uhum. Com certeza o sonho que você fez, você chegar até lá, não é o mesmo que você vive Não hoje. Com certeza não. Então, as pessoas têm que parar com esse murro de aço de vai ter que ser assim, tem que ser assim. A gente muda. Todo dia eu mudo, você muda. Todo dia a gente encontra pessoas, essa conversa é construtiva, entende? Uhum. Então, assim, eu não sonhava na faculdade em ter 3 academias. Eu sonhava em ser técnica de basquete. E o tempo foi passando, eu fui técnica por um tempo, pouquíssimo tempo, foi quando aconteceu o acidente do meu filho. Eu estava começando a trabalhar com a Vilma
E aí não deu certo, porque eu fiquei no hospital, era em época de jogos, e eu falei que eu vou cuidar do meu filho. Porque eu fui fazendo uma construção na minha cabeça, Então, Arte, por um momento, você realizou o seu sonho. por vários momentos. Por vários. Eu lembro que quando eu trabalhava dia, noite, tarde, meu pai falava assim, você trabalha muito. Para um pouco. Eu falava, pai, quando eu tiver a minha casa, eu vou parar, eu prometo. Depois, quando eu tiver o meu filho, eu vou parar um pouco mais. E eu vou sempre Uhum. até eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Teve épocas eu sempre incentivei as pessoas a treinar e teve épocas que eu não conseguia treinar. O que é surreal. E eu achava absurdo. Como que eu incentivo e não estou fazendo? Então, aos poucos hoje é uma prioridade para mim, mas há 10 anos atrás não era, eu ia quando dava. Então, aos pouquinhos eu fui realizando essas coisas e a gente vai tirando o pé do acelerador. Eu falo, daqui 10 anos eu tenho 50. Então, ixi, falei a idade, ó. Você falou pra galera Ah, fazer mas a aí o conta. pessoal tem que fazer conta. Pois é. Bom, falando em idade, o que você traz com você de experiência, assim, na questão de uma história, uma parábola, alguma, sei lá, alguma frase, assim, que te marca, que te marcou na vida, que ainda você lembra, assim? Respeite o seu processo. Cada um tem um processo. Cada um tem uma vida, uma criação. Você sabe que eu vejo hoje eu estou muito ligada nessa questão de saúde mental. E assim, Você acha que é importante ter essa saúde mental, assim, pra completamente. tudo, né? Completamente. A saúde mental, eu falo para os meus alunos assim, a saúde mental é a CPU do computador. E o monitor, o mouse, o teclado é o restante. Uhum. Ela tem que estar funcionando. Se você não estiver bem da cabeça, ainda que você consiga perder 20, 30 quilos, quantas E pessoas qual a que é o gente seu conhece? refúgio? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, assim, um lazer seu? É viajar. Passear, Interior, passear, passear. pegar os filhos, dar uma volta. Vamos conhecer tal lugar? Mas você consegue tempo para isso? Consigo. Porque, ó, a gente é da área da educação física, área do esporte, área do lazer, área do entretenimento. Uhum. Você consegue pegar um final de semana e passear, Consigo, desligar e... consigo. Tem esses tempos, esse ano de 2025, 26, foi um pouquinho mais puxado. Eu fiz um pouco menos isso. Mas porque, por questões financeiras, eu estruturando outras coisas, focando em realizar outras coisas. Mas eu sempre, por exemplo, os meus filhos chegam Natal e ou Dia das Crianças. Eu falo para eles que é um presente ou dá um passeio. Os dois, na hora, dá um passeio. Então a gente pega uma segunda-feira para ir na praia. A gente pega uma sexta-feira para ir num parque. Tem um parque em Americana chamado Praia dos Namorados. Eles adoram sentar lá, tem um monte de criança brincando, a gente senta, deixa os cachorros lá do lado. Uma coisa que para mim foi um divisor de águas foi ter cachorro. Eu achava que eu não tinha tempo, que eu não podia. E depois que eu tive meu primeiro cachorro, assim, eu percebo que eu mudei muito. Legal. A energia do cachorro muda muito a gente. Sim. Aí depois eu tive o segundo, aí... Isso aconteceu com a minha irmã também. Bom, não dá pra contar a história aqui. Contar da sua irmã. E uma música, Fê? Trem-bala. Uma música que representa, assim, a Fernanda, assim, sua vida. Ah, o trem-bala de Ana Vilela, assim... É? É só você saber que em algum lugar alguém zela por ti. Tem algum lugar. Por mais a gente estava falando ali de sentimentos e tal, por mais que tenha algumas pessoas que a gente não tenha uma conexão bacana, tem algum lugar alguém que reza por ti o tempo todo. Legal. Ó, a gente tava falando aqui de horas vagas, lazer e tal, refúgio. Eu tenho comigo um refúgio, assim, que eu busco muito, é ouvir música. Musicoterapia. Ouvir músicas, músicas que eu gosto. Então é por isso que no Fala Peito de Aço tem um playlist no Spotify. É uma rede social. Pode entrar, você pode puxar, você vai ouvir o playlist do Fala Peito de Aço. Todos os convidados vieram aqui e falaram a música que representa a sua vida.
Então, tem lá as músicas, tem algumas músicas que, né, bate com o meu gosto e tal, que eu colocaria no meu playlist. Então, tem lá o playlist, se você quiser ouvir um dia, tem várias músicas lá. Legal. Dos convidados. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Que Vamos seguir a playlist. Seguir a playlist, acompanhar seguir a sempre. playlist, seguir o canal, assiste aí os episódios, tem a primeira temporada de vários convidados, amigos, empresários. Agora eu estou falando dessa parte minha, pessoal, da educação física, um pouco da minha história. Estou trazendo aqui histórias de pessoas que começaram lá na educação física sonhando em ser técnico de basquete ou técnico de futebol, que era o meu caso, eu gostaria de trabalhar com futebol. E aí foi acontecendo, estar aberto ao que a profissão nos oferece, a gente aprende muito, tem muitas referências aí no caminho, né? Tenho certeza que no seu também. Referências boas e referências não tão boas também, e a gente vai seguindo, fazer o quê? O que é bom eu faço, o que não é bom eu não faço, e assim vai. Mas o que você gostaria de falar aqui da Fernanda, das suas academias, sei lá, de alguns funcionários, como que funciona? Eu acho que o principal motivo, assim, de eu resolver empreender e construir academias foi fazer com que as pessoas se sentissem bem no ambiente academia. A maioria das vezes que a gente escuta alguém falar, eu tenho vergonha, eu tenho receio, eu não consigo ficar dentro da academia, eu fico 3 treinos e vou embora. Então, a minha ideia sempre foi tentar transformar vidas. Legal. Eu converso muito isso com os colaboradores. Cara, às vezes a pessoa quer ir ali, ela quer botar o fonezinho dela, quer subir na esteira e quer ficar lá. Deixa ela. Tem gente que está fazendo terapia na academia, não é o correto. Deveria fazer terapia na terapia e cuidar do corpo na academia. Mas tem gente ali tentando se reconectar com si mesmo. Não quer conversar, às vezes que está ali naquele mundinho. E o transformar vidas me move. Não precisa achar que é um ambiente chato e ruim. Pode ser prazeroso. E é prazeroso quando você conhece, quando você dedica um tempo seu para aquilo. Então, o objetivo e a criação da 18 Miles veio daí. Veio em transformar vidas e trazer um ambiente gostoso para as pessoas. Esse é o diferencial? Sim. Legal. Fazer com que as pessoas gostem de estar num ambiente que até pouco tempo atrás era um ambiente criticado e as pessoas achavam que só iam para lá para flertar. Não, a academia é muito, muito, muito família. Vai sempre pais, filhos, esposas e ali aquele grupinho. É um ambiente às 3. Legal. Tem um ambiente bem bacana. Quem é de Guarulhos, bairro do São João, Soberana, Santos Dumont, essa região ali, Haroldo Veloso e tal, 18 Miles Fit, academia da minha amiga Fernanda Damasceno Jesus. Fernanda, muito obrigado de coração. Foi um papo, foi rápido, tá vendo? É muito Quase rápido. uma hora. É muito rápido. Muito rápido. Então, eu quero agradecer de coração. Obrigado por você ter vindo, você agora está fazendo parte desse projeto do Fala Peito de Aço. Falar aqui para você e para os que estão acompanhando que a gente, quando a gente tem 24 anos, né? 23, 24 anos, tem umas mechinhas brancas, é charmoso, é legal, você tem cabelo branco e tal. Só que quando você tem cabelo branco com 40, 43, aí já começa a pesar um pouco. Então a gente tem que começar a correr atrás de outras coisas mais, né? Então, obrigado por você ter vindo aqui. Hoje você está fazendo parte desse projeto. Obrigado mesmo. Usa, abusa, mostra, coloca nas suas redes sociais, nas redes sociais da academia, tá? Então, para isso também que serve aqui o Fala Peito de Aço, para promover também as pessoas que são minhas amigas, meus amigos. Obrigado pelo convite, foi uma experiência muito boa. Obrigado por fazer parte hoje do Fala Peito de Aço. Venho mais vezes, só a gente combinar. E sim, vamos juntar e vamos fazer mais trabalho juntos, vamos fazer mais coisas, a gente tem que trazer esses profissionais que a gente confia e sabe que dá certo para se unir mais. A gente precisa se unir mais. A gente precisa começar a ganhar igual médico, que eu falo. Verdade. Isso aí. E se a gente for... E trabalhar menos também. E trabalhar menos. A gente não quer trabalhar igual médico, né? Então, verdade. Bom, gente, valeu. Obrigada. Acompanha aí
o canal do Fala Peito de Aço FPDA 2025 lá no YouTube. Deixa o seu like, se inscreva lá no canal, tá bom? Tem o Instagram também, Fala Peito de Aço. Um abraço a todos, obrigado, valeu!